Qual que era o problema que a gente identificou? Começar a fazer, começar a desenvolver sem ter antes desenhado e prototipado aquele projeto. Pode parecer óbvio, mas é muito mais comum do que pode imaginar. Quando é de tecnologia, você não vê, porque você não é o desenvolvedor. Será que precisa mesmo, na hora que você clica, abrir uma outra tela, ou se a gente resolve só colocando algum outro recurso, né? Isso acontece muito e a gente melhora bastante o projeto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen Rosa, eu sou sócia da Guaraná Digital e hoje eu vou entrevistar o meu sócio Edu para falar um pouquinho sobre o X, prototipação e desenvolvimento de projetos de tecnologia. Muito obrigada, Edu, por Olá, aceitar. Pessoal, vamos lá, vamos falar então sobre prototipação e a forma com que você deve conduzir um projeto antes de entrar na etapa de desenvolvimento. Esse trabalho é um trabalho muito negligenciado. Nós, na verdade, encontramos este negócio esbarrando por vários problemas que clientes nos contataram. Então a gente percebia que clientes profissionais liberais ou até empresários tinham uma ideia de tecnologia e contratavam um desenvolvedor, um freelancer ou mesmo uma agência e começava a fazer o trabalho de desenvolvimento de projeto. E aquele projeto nunca acabava. Nós identificamos que existiam dois grandes problemas dentro desses projetos, que são projetos independentes, que às vezes representavam um braço do negócio principal, ou mesmo uma startup, né, um sonho daquele profissional. O primeiro problema era a falta de entendimento e tratamento daquilo como um negócio, e o segundo problema, que é a prototipação. E aí, como nós já utilizávamos esse método para fazer o trabalho de comunicação, nada melhor do que a gente integrar no nosso pilar de tecnologia esse projeto de desenvolvimento, de prototipação. Então o Edu, que é o nosso especialista aqui nisso, Edu, eu queria que você contasse como que começa um entendimento de projeto. Na Guaraná a gente chama isso de 2ED, né? Que é entendimento, especificação e desenvolvimento, né? O nosso modelo de tecnologia, a gente sempre usa esse método porque, como você disse, a gente se deparou com muitos clientes que estavam vindo machucados. De ideias que eles tiveram para fazer algum desenvolvimento, seja startup ou algum desenvolvimento dentro da empresa, de algum software, de alguma necessidade, e eles tinham gastado muito dinheiro e muito tempo e o projeto não tinha ficado pronto. Então qual que era o problema, né? A gente identificou começar a fazer, começar a desenvolver sem ter antes desenhado e prototipado aquele projeto. Isso pode parecer óbvio, mas é muito mais comum do que pode imaginar. Por quê? Porque a gente percebeu isso em projetos relativamente grandes e a partir do momento que a gente passou a fazer essa metodologia, melhorou muito tanto a nossa vida como a vida dos clientes, e a gente teve um feedback muito legal de todos os clientes, de todos mesmo, com relação a isso. Então a primeira coisa é o entendimento, porque se você não entender, você não vai conseguir especificar. Mas é óbvio, porque está na minha cabeça, eu já sei que eu quero fazer um lançador de foguetes, mas como que vai ser esse lançador de foguetes? Ele vai lançar quantas pessoas vão dentro do foguete? Enfim, você tem que especificar. E a hora que você começa a fazer as perguntas certas, quando você começa a especificar, o projeto vai aumentando e vai crescendo. E é por isso que precisa ter um protótipo e um MVP, porque senão você vai gastar uma fortuna mesmo, porque você vai começar a modificar isso, né? A gente usa muito um exemplo que é uma construção de uma casa. Então você tem uma ideia lá, porque você viu algumas fotos nas revistas sobre projeto de casa, você foi na casa do seu amigo, então você identifica
Você fala, nossa, eu quero uma casa, eu já tenho lá o terreno de 500 metros e eu quero uma casa com 2 quartos e no fundo uma piscina e, nossa, incrível. Legal, aí você chama o pedreiro para fazer, porque afinal de contas você já tem essa ideia, não é tão simples. Não precisa de mais nada. Aí o pedreiro começa a construir e aí ele pergunta onde vai ficar a cozinha. Você fala assim, não, a cozinha vai ficar ali no fundo do terreno, porque ali eu vi na casa do meu amigo, é super legal. Só que a hora que ele faz, você percebe, e aí já subiu as paredes, você percebe que a porta da cozinha ela não está num lugar tão legal. Aí é melhor você quebrar a porta para você não... Então você quebrou a primeira parede, enfim, e você vai fazendo isso e vai tendo muito problema, muita dor de cabeça, e o projeto não termina e você gasta muito mais dinheiro do que o planejado. E esse é um exemplo típico do que acontece com projetos de muito tecnologia, né? Onde vai a piscina? Putz, eu não tinha pensado, não deixei espaço, eu comprei o terreno que cabia a piscina, só que a gente começou a construir, eu pus a churrasqueira, e aí agora eu quero a piscina e não tem lugar para a piscina. E o mais engraçado, assim, que eu percebo, engraçado nem esse é o melhor termo, mas pegando esse exemplo que você deu da parede da cozinha, né? A parede da cozinha, quando você manda destruir a parede da cozinha, você no dia seguinte vai lá e vê os tijolos todos no chão destruídos, você vê o seu dinheiro do cimento, do tijolo, né, do reboco, caso já tenha sido feito, todo no chão sendo recolhido e colocado na caçamba. Quando é de tecnologia, você não vê, porque você não é o desenvolvedor. Então fica aquela sensação de que eu não vi, eu já gastei aquelas horas, ou seja, eu já paguei por aquelas horas de desenvolvimento. E aí? Não dá para fazer nada com aquilo? Estourou o prazo. Estourou o prazo. E isso vira um litígio, né? A gente conheceu alguns cases aí, alguns clientes que vieram, estavam em litígio com as empresas, né? Sim. Nem sempre era só um desenvolvedor freelance, teve alguns casos assim, mas teve pessoas que contrataram empresas que fizeram e não... estavam na justiça exatamente por conta disso. E aí a gente falou, tá, mas o que foi feito? Não foi feito nada. Não tinha, a gente teve que começar o projeto do zero. E porque não avançou. E por que não avançou? Porque o cliente, o negócio dele é fazer outra coisa, mas ele tem uma ideia maravilhosa. E se você não coloca os trilhos e não coloca... não dá para ele as ferramentas para que ele coloque as ideias e aí para isso que serve o protótipo, né? Para você tentar desenhar o que está na cabeça dele. Se você não faz isso, você vai fazer isso no desenvolvimento, vai demorar muito mais tempo e vai haver um desgaste de todas as partes. Sim, né? Porque não dá para tirar aquela parede com aqueles tijolos levantados inteira da cozinha e colocar ela para virar a parede da sala. Exato, né? No protótipo dá. No protótipo dá. Aí a gente acaba fazendo isso no protótipo, vai tomando forma. O carro, e aí um outro exemplo que a gente usa muito é o carro, né? Então eu quero sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. Mas como? Eu quero um objeto assim que tenha 4 rodas e um motor, eu aperto lá um pedal e ele anda. Tá. E quando tiver uma curva? Quando tiver a curva, faz a curva. Beleza. Aí você começa a desenvolver. Só que aí começou a desenvolver, nossa, mas seria bom se eu tivesse um lugar para sentar, né? Seria tão bom se eu apertasse um botão e viesse um arzinho gelado. Seria tão bom se eu não tivesse que girar essa manivela para descer o vidro. Então, isso acontece e é comum acontecer dentro dos projetos de tecnologia. Só que se você não prevê isso antes e não prototipa e fala, hoje nesse MVP, a fase tal, né? Não vai ter ar-condicionado, não vai ter direção hidráulica, tudo bem, mas a gente vai soltar um automóvel que vai sair de São Paulo e vai chegar no Rio de Janeiro. Então, se você não fecha o escopo dessa maneira e consegue identificar o que precisa desenvolver para ter o MVP, que é o mínimo produto viável, você não termina o projeto e todo mundo fica descontente, né? Sim, fica muito descontente porque o prazo estoura, a ansiedade é grande, né? Porque o desembolso é grande e a coisa não acontece. Mas eu queria voltar nessa primeira questão.
o que acontece na etapa do entendimento e na etapa da prototipação. O que no entendimento é debatido que é diferente da prototipação? No entendimento a gente vai definir as regras de negócio. Então a gente vai definir quais são os campos, as telas, tudo que precisa aparecer, né? Estou falando aqui de um projeto de tecnologia. Normalmente existem telas de front-end onde o usuário vai interagir. Então, quais são as funcionalidades, o que ele deve fazer, e aí no protótipo mesmo, né? Nessa etapa logo após o entendimento, a gente começa a definir a melhor forma de usar isso, né? E aí entra o UX, e aí que a gente começa a eliminar etapas, porque nada mais é do que você deixar ele mais simples possível, desde que você não fira alguma funcionalidade, né? Ele tem que funcionar, tem que servir para o que foi feito. O requisito está validado. Mas você tem que deixar ele o mais simples possível. Então, quanto menos clique, quanto menos tela, melhor. Então, o que a gente pode fazer? E nesse momento do desenho do protótipo, a gente começa a refinar isso. Isso é muito comum nas versões que a gente vai fazendo. Putz, será que precisa mesmo, a hora que você clica, abrir uma outra tela? Ou se a gente resolve isso aqui nessa mesma tela só colocando algum outro recurso, né? Isso acontece muito e a gente melhora bastante o projeto nessa fase de prototipação. E aí depois vai para a etapa de desenvolvimento. Aí a gente faz, na verdade, a definição, né, de escopo, e a gente registra tudo isso, cria um documento para que o desenvolvedor tenha todas as respostas que ele vai precisar, né? De perguntas que ele vai fazer, que tenha nesse documento para que ele possa usar, além de ter o protótipo que ele consegue navegar ali e ver como é que funciona. Então a gente faz o entendimento, que é muito importante para tentar extrair aquela ideia da cabeça do cliente, né? A necessidade de transformar isso, faz a definição das regras. Então é uma hora que a gente faz muita pergunta, a gente transforma todo esse nosso entendimento, né? Porque aí a gente vai entender vai isso, validar, vai né? validar, transformar num protótipo que é nada mais do que um navegável daquilo. Ele emula, né? Ele é parecido com o produto final, só que ele não tem ele não faz tudo. E tendo isso, ok, tá validado, tá aprovado, é isso mesmo. Aí a gente faz um documento de entrega com todas as especificações de todas as telas, com todos os detalhes. E aí esse documento pro desenvolvedor é assim uma mão na roda, porque ele consegue fazer sem estar uma coisa muito mais palpável, né? Sem estar baseado nas ideias do cliente. Perfeito. Ontem eu estava conversando com um desenvolvedor que é um CEO de uma empresa lá de Portugal, conhecendo um pouco mais dos projetos de tecnologia que ele desenvolve, e ele mostrou para mim uma aplicação SaaS que ele desenvolveu. Ele desenvolve também projetos pontuais, exclusivos, assim como a gente faz para clientes específicos, mas ele está também dentro desse mercado de buscar soluções SaaS para oferecer para o mercado. E a gente entrou numa conversa sobre a IA e o uso e o desenvolvimento de projetos de tecnologia. E eu queria saber sua opinião, como que você vê a IA dentro disso. Você acha que os desenvolvedores se beneficiam disso, ou o mercado se beneficia, diminui tempo? O que você enxerga aí com a IA? Os desenvolvedores estão correndo riscos também, igual tem mercado, né? Ontem com a Bia a gente estava falando, ela falou, gente, tem gente depressiva achando que o trabalho de dubladores vai acabar, porque agora tudo vai ser feito por IA. Mas ela acha que não, ela acha que as coisas vão mudar e que tá tudo certo, né?
E qual que é a tua opinião em relação à IA e à tecnologia? Eu também acho que não vai acabar e vai mudar, sem dúvida nenhuma, já está mudando, já mudou muito. Mas essa parte do entendimento, né, isso e a especificação, essa parte que você precisa... Primeiro, né, ontem a gente conversou sobre isso, você identificar o problema já é uma coisa que é muito humano, isso, né? Você conseguir identificar um problema que você vai resolver, então identificar um negócio, né, uma oportunidade de negócio, que é você resolver um problema para alguém, isso eu acho muito difícil da IA fazer. Ela pode fazer, pode até ser que faça, mas ela identifica erros, é muito mais humano, né? E essa parte, eu acho que ainda vai muito tempo assim para IA, até porque requer também uma vivência física, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei, a pessoa sai de uma cidade para outra, ela pega o metrô lotado, e o trem lotado, ela tem dificuldade de locomoção. Esse tipo de coisa é uma dificuldade vivida por milhares de pessoas, enquanto tem pessoas tentando resolver esse problema. A IA não vai identificar esse problema, ela pode ajudar a resolver. Então ela vai entrar lá na parte de resolver, desde que você identifique e leve isso para ela. E a mesma coisa com a parte de tecnologia, você identifica, leva, ela vai ajudar muito na parte de código, na parte de uma série, até no design também, né? Tá tendo muito avanço nessa área, mas ainda precisa do humano para fazer as pontes, eu imagino, entendeu? Então, eu não sou desenvolvedor, eu não tenho a capacidade de fazer, eu me arrisco lá fazendo os códigos com a IA, já criei bastante coisa que, ao meu entender, é avançado pelo que eu era capaz de fazer há pouco tempo atrás, mas o quanto que isso deve estar ajudando os desenvolvedores, eu imagino, se está me ajudando, que não entendo muito, bastante, imagino que deve ajudar também os desenvolvedores. Então eu acredito que veio para somar, sem dúvida nenhuma. Muito legal. Você acha que existe um caminho, por exemplo, se uma pessoa que está assistindo esse podcast, ou uma pessoa que conhece alguém que tem uma ideia de um projeto de tecnologia, que caminho você acha que a pessoa precisa percorrer? O que ela precisa avaliar antes de começar a desenvolver um trabalho como esse? Tem que responder a pergunta que eu faço sempre para mim mesmo quando eu tenho ideias, porque outro dia eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu achei sensacional. O balde de ideia vale 15 centavos. Então, se você tem uma boa ideia, não acha que não, a minha ideia é a melhor ideia do mundo, eu não falo para ninguém, eu só falo para você se você assinar. Cara, ideia tem de monte, eu tenho um monte por dia. Então, primeiro, a sua ideia está resolvendo algum problema? Você vai resolver o problema de alguém? Se sim, como que você vai fazer isso? Aí você começa a tentar desenhar, né? E aí você vai procurar alguém que possa fazer o desenvolvimento disso. Mas sempre desenhe antes, né? Tenta, mesmo que você não entenda tanto o que é a prototipação, coloca no papel da forma com que você conseguir. Daqui vai fazer tal coisa, vai passar para cá. Esse desenho, mesmo que seja rudimentar, já coloca algum trilho, né? Algum caminho para que você consiga. Porque se você começa a fazer com desenvolvimento ou chama alguém para desenvolver sem ter feito algum plano, é uma perda de tempo assim absurda. E de dinheiro, de né? Dinheiro, obviamente. Infinito. Se você está pagando, é de dinheiro, mas às vezes você quer fazer por conta, vai pegar a IA lá, se você não faz o mínimo de desenho do que é isso, você vai demorar muito mais. Muito bom, é verdade, faz todo sentido, porque
ideia tem aos montes, né? Realmente, muito legal. Bom, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que você gostaria de falar dessa parte de prototipação, de desenvolvimento? Eu acho que tem bastante coisa ainda, a gente podia marcar alguns bate-papos sobre isso, né? Temáticos, assim, essa parte de prototipação, de MVP, né? Sim. De protótipo, tem bastante coisa aí que a gente pode falar. Sim. Assim. Eu acho que é um trabalho que a gente gosta muito de fazer, né? É um trabalho que requer atenção e carinho com o cliente, porque nesse processo de desenvolvimento eles ficam muito ansiosos, né? E aí eles querem colocar o ar-condicionado, direção elétrica, tudo no MVP. Mas se você determina bem o escopo antes, a gente nunca teve problema. Não, né? porque ele vai faseando, né? E aí consegue fazendo as entregas, testando. Monta um bom cronograma, sim, é muito importante. Sim, e eu acho que um ponto que é bem importante, que eu queria que você comentasse, antes da gente finalizar aqui, é que, feito o MVP, é necessário buscar no mercado um grupo de profissionais ou um tester, um beta tester para validar se aquele projeto efetivamente sem dúvida, tem negócio, tem mercado. E volta para aquilo que eu acabei de falar. Você achou um problema para resolver. Para resolver de quem? Aí, depois que você montou o seu porcótipo, que a gente costuma dizer, né? Que não precisa ser o melhor, a primeira versão, ele tem que chegar do ponto A para o ponto B. E o carro, voltando para a ideia do carro, você conseguiu fazer um veículo que sai de uma cidade de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, beleza, arruma alguém que está querendo ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, dá para ele, e ele vai, realmente eu consegui chegar ou não, parei no meio do caminho, você pode melhorar aqui, pode melhorar ali, aí você começa a melhorar, e aí você vai ouvindo os usuários, e não adianta você achar que o usuário é sua mãe, sua tia, que vai falar, ai, nossa, é lindo. Que lindo. Não adianta, tem que ser usuário de verdade mesmo. E aí que vai, se precisar, vai meter o pau, vai falar, putz, eu não uso isso porque eu tenho uma outra ferramenta que é muito mais fácil e você de repente nem sabia. Então, antes de ir para o mercado, é muito importante você ter velocidade de lançar o protótipo, que a gente chama de porcótipo por isso, porque ele tem que ser simplão mesmo, e dá para alguém que não tenha nenhum vínculo contigo, emocional, para que teste e fale opa, realmente isso aqui, nossa, me ajudou, isso aqui você me ajudou, e se você fizer tal coisa fica melhor, eu até pago. É por aí. Aí, se você ouviu isso, você fala, ok, posso investir, vamos procurar, vamos botar ficha nisso. Se não, pula fora e vai para outra ideia do seu balde. Muito bom. Pega mais 15 centavos, compra outra ideia. Muito legal. Bom, então aguardem mais episódios como esse, quando a gente fala especificamente sobre áreas do nosso negócio que pode ajudar você a ter insights e desenvolver projetos de tecnologia, consultoria de comunicação ou da mentoria. Até mais, pessoal. Valeu.